Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 5, falando sobre Jesus, o doador do descanso. Para o apóstolo Paulo, falar de descanso para os hebreus se tornava uma prioridade, já que eles estavam sofrendo tanto. Então é preciso dar a eles uma ideia de que havia um controle espiritual feito por Deus e por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo sobre a vida dos hebreus. E, logicamente, o apóstolo Paulo, ele assim evocou para essa motivação, assim, a situação dos hebreus quando estavam no Egito e quando Deus prometeu dar a eles um descanso, através então da libertação. Por isso é importante que hoje a lição fale sobre um lugar prometido, um lugar de descanso, a terra como um lugar de descanso. Para dar a ideia de descanso, era preciso assim voltar às origens para que as pessoas pudessem entender como a libertação do pecado também nos traz um descanso espiritual hoje e uma visão de um futuro descanso. Esse é o tema do capítulo 4 do livro de Hebreus. Para o cansado, a melhor proposta é justamente assim, uma proposta de descanso, refazer as forças. Esta é a melhor proposta para a pessoa que está cansada, para a pessoa que lutou muito. Ter um momento de descanso parece que a pessoa alivia os fardos. Os hebreus haviam sofrido humilhação, perseguição, e eles não tiveram tempo de refazer as forças. Estavam cansados. E o cansaço faz a pessoa desanimar daquilo que está fazendo, da missão que está tendo, e a pessoa pode entregar os pontos e se tornar então um derrotado, um pessimista, um perdedor. Por isso era importante mostrar para os hebreus como a perseverança e como a visão de descanso daria a eles motivação para continuar na luta. Durante o naufrágio do navio SOS América, na costa da Austrália, em 1945, aquele navio foi torpedeado por um submarino e ali as pessoas que estavam a bordo tentaram se salvar de todas as maneiras. Das 500 pessoas, apenas 10 se salvaram. Essas 10 pessoas, agarrados em coisas que flutuavam, eles lutaram durante a noite inteira, durante o dia inteiro, 3 dias. Eles lutaram contra as maiores situações, as piores situações, até que chegaram a uma ilha, onde ali havia um vilarejo, e onde eles então descansaram, dormiram 2 dias sem parar. Foi uma forma do corpo descansar. Só então eles puderam, então, através dos habitantes da ilha, pedir socorro e então passaram a mensagem de rádio, de onde foram depois resgatados. Mas todos eles que relataram sua experiência diziam o seguinte: enquanto estávamos lutando nas águas geladas do oceano, a nossa mente só fixava um lugar de descanso, um lugar em terra firme onde pudéssemos descansar. A pergunta número 1 da lição falando sobre a situação da libertação e do descanso, pergunta o seguinte: quais as promessas feitas por Deus ao patriarca Abraão sobre o seu povo? O texto de Gênesis 15, de 13 a 19, mostra como Deus conversou com Abraão, e Abraão perguntou: Senhor, como será a minha descendência? De que forma eu terei certeza de que o Senhor vai cumprir sua promessa? E Deus disse a Abraão: você vai fazer o seguinte, você vai pegar um novilho, você vai partir em pedaços, você vai fazer 2 fileiras e colocar esses pedaços sobre esses altares. E se eu confirmar o que eu estou dizendo para você, eu então mandarei fogo do céu para consumir essas partes que você assim colocou repartido sobre esses altares, simbolizando o povo assim repartido, pulverizado, e o meu poder unindo tudo isso assim numa esperança para que você saiba que a sua descendência possuirá essa terra que você está agora, a terra de Canaã. Então Deus disse o seguinte para Abraão, Gênesis capítulo 15, então disse o Senhor a Abrão, no caso era Abrão ainda, o nome dele não havia sido mudado para Abraão. Então disse o Senhor a Abrão, sabes que peregrina será a tua descendência em terra estranha, e a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela está servindo, e depois o teu povo, a tua descendência, sairá dessa nação com grande riqueza. Depois, então,
diz Deus para Abraão, e tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração da tua descendência tornará para esta terra, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão e um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por entre aquelas metades do animal que Abraão havia morto e cortado. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, para a pergunta, quais as promessas feitas por Deus ao patriarca Abraão sobre seu povo? Resposta, Deus prometeu a Abraão libertar o seu povo da escravidão e que eles sairiam do Egito com grandes riquezas nas mãos, conduzindo-os até a terra de Canaã, de onde ele expulsaria os moradores pagãos que habitavam na terra de Canaã. Obviamente que esse foi um momento poderoso da libertação do povo. O povo nunca mais iria esquecer. Deus prometeu a Abraão e cumpriu a sua promessa. Ele fez isso com um poder glorioso, magnífico, para ninguém nunca mais se esquecer. 10 eventos miraculosos que marcaram a terra do Egito e a mente dos israelitas para sempre. O que Deus fez com Abraão foi algo relacionado com a graça divina. Abraão era um homem que vivia no meio de um povo pagão e Deus o escolheu por sua graça. Abraão não era um santo, tanto que o relato diz que ele mentiu depois algumas vezes para assim se beneficiar de certas situações. Era um homem que, logicamente, estava em desenvolvimento espiritual. Isto mostra como Deus pode nos preparar, nos escolher e nos capacitar. Por isso, Deus prometeu a Abraão que aquela terra onde ele estava acampado, essa terra, a descendência dele seria abençoada de tal forma que sairia da escravidão para o descanso. Então, por isso que a lição de hoje é a terra prometida como um lugar de descanso. E Deus prometeu a Abraão que dele, de Abraão, da descendência, nasceria o Messias para abençoar todas as famílias da terra, trazendo descanso espiritual e libertação do pecado. E realmente, é um descanso. A pessoa que vive escravizada pelo pecado, hoje, a pessoa não tem descanso. A pessoa vive em situação muito assim, deprimente por causa da escravidão, da escravização do diabo sobre a pessoa. Nas ilhas ocidentais, lá perto da Austrália, havia um homem chamado Bic. Bic era um feiticeiro de um poder tremendo. Ele tinha pacto com o próprio diabo. Os demônios serviam Bic. Bic transportava corpos de pessoas. As pessoas pagavam, meu parente, ele está desaparecido. Quanto você me cobra? Então ele dizia, eu cobro $1.000. E Bic conversava com os demônios e os demônios diziam onde aquele parente estava. Se uma pessoa morria, a pessoa pagava um dinheiro e os demônios traziam o corpo da pessoa morta até a cidade onde Bic morava. Bic matava pessoas, Bic fazia maldades para as pessoas, tudo ele fazia por dinheiro. Pois esse homem, que era escravo do pecado, foi liberto por Jesus. Um dia ele passou numa praça, tinha um pregador, um missionário pregando, falando de Jesus. Ele parou para ouvir, o Espírito Santo tocou no coração de Bic. A luta foi grande. Bic demorou 1 ano lutando contra os demônios. E queriam matá-lo porque ele estava querendo sair da macumbaria. E Bic conversou com Jesus. Jesus então deu a ele a vitória. Gente, no batismo de Bic, antes de ele ser batizado, ele pegou todas aqueles patuás, aquelas coisas que ele fazia as macumbarias. Ele botou na praia onde ele seria assim batizado. E ele tocou fogo, colocou gasolina, tocou fogo. E os demônios se manifestaram. Algumas pessoas ficaram possuídas, mas os pastores presentes oraram a Deus e o Espírito Santo acalmou aquelas pessoas que foram possuídas, as pessoas voltaram à razão. Quando Bic foi batizado, 3.000 pessoas na praia bateram palmas porque aquele homem estava sendo liberto da escravidão do pecado.
Ele agora se tornava um missionário e, olha, levou muitas pessoas aos pés de Cristo com o seu testemunho. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, libertando as pessoas que estavam escravos do diabo. Na pergunta número 2, existe a seguinte dúvida: que dois atos divinos o sábado tem conexão com aquilo que Deus disse ao povo sobre o descanso? Quando Deus falou sobre o sábado, no livro de Êxodo tem uma expressão. No livro de Deuteronômio, Moisés usou outra expressão. Essas duas conexões nós vamos ver agora. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias fez o Senhor, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Essa é a expressão do livro de Êxodo. Agora, o livro de Deuteronômio. Moisés agora, dizendo ao povo, relendo a lei, Moisés acrescentou um novo pensamento. É o seguinte: Deuteronômio capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: guarda o dia de sábado, Moisés falando para o povo, guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, para a pergunta: que dois atos divinos têm conexão com o descanso que Deus prometeu ao seu povo? Resposta: o sábado, em Êxodo 20, nos faz lembrar da criação e de Deus como Criador. Também nos faz lembrar também, no livro de Deuteronômio, que o sábado é um sinal de libertação da escravidão. Então, essas são as duas ideias que tem sobre o sábado. No livro de Êxodo, mostra Deus como o Criador. No livro de Deuteronômio, mostra Deus como o libertador. Então, essas duas ideias estão em conexão. Então, para a pergunta que foi feita, aqui duas ideias. Primeiro, a ideia da criação e a ideia da libertação. Isso nos faz lembrar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos libertou e hoje, quando nós estamos no sábado adorando a Deus, nós então lembramos de Deus como Criador e lembramos de Jesus Cristo como nosso libertador do pecado. O sábado sempre será um memorial para que as pessoas possam ser levadas à reflexão, memorial da criação e da libertação. Isso nos faz ter fé plena no Deus poderoso, reconhecendo seu amor por todos nós e nos fazendo lembrar de que dependemos dele totalmente para que nós possamos fazer uma adoração perfeita. Só adoraremos Deus de forma plena e perfeita quando considerarmos e aceitarmos que Jesus é o nosso libertador e que ele também é o nosso Criador. Há muitos anos, uma linda moça estava sendo vendida como escrava no mercado de escravos de Nova Orleans. E ali os escravos eram colocados assim em fila e as pessoas escolhiam, e uma moça muito linda estava sendo vendida como escrava. Tinha sido assim sequestrada em um país vizinho, estava sendo vendida como escrava. Os lances começaram em $500 e chegaram a $15.000. Um homem foi lá, um fazendeiro, comprou aquela moça. No dia seguinte, ele foi lá no local onde estavam os escravos e então o feitor chamou a moça e disse: esse agora é o seu novo dono. A moça se inclinou e disse: Senhor, eu irei com o Senhor, já que o Senhor me comprou. Ele disse: não, eu não comprei você para que você fosse minha escrava. Eu comprei você para que você tivesse sua liberdade. Ela disse: como assim? O Senhor está me libertando? Sim, aqui está o documento para você apresentar em qualquer lugar. Você agora é uma pessoa livre.
ela caiu ajoelhada em lágrimas, dizendo: Senhor, o Senhor não sabe a alegria que eu tenho no meu coração. Eu pensei que ia ser escrava a vida inteira, mas agora vou dizer ao Senhor, para o Senhor, que o Senhor comprou a minha liberdade. Eu serei sua serva para sempre. Ele disse: não, não é preciso. Você é uma pessoa livre. Faça o que você quiser na sua vida. Eu quero que você refaça a sua vida. Mas se você quiser ir para a fazenda, eu vou lhe ajudar. Eu vou pagar seus estudos para que você seja uma pessoa assim útil à sociedade. Dessa forma, essa moça, pela gratidão, ela foi para aquela fazenda e acreditem, na velhice daquele homem, ele teve um problema de saúde e foi essa moça que cuidou dele até que ele morresse. E na hora da morte dele, ele fez o testamento e deixou para ela metade de sua fortuna. Está vendo como Deus pode fazer o melhor por todos nós? Jesus nos libertou, ele nos deu promessas gloriosas e também nos dará parte da sua herança no céu, através da vida eterna e das mansões celestiais. Por isso que o que o apóstolo Paulo estava dizendo para os hebreus é: a terra prometida foi um lugar de descanso para os hebreus, israelitas escravos no Egito. Jesus Cristo nos promete a libertação dos pecados e nos dá a promessa de uma terra prometida um dia lá no céu. Esse é o tema de Hebreus capítulo 4. Que Deus nos abençoe, possamos ter entendido que Jesus Cristo é o nosso grande libertador e que Ele nos prometeu um céu, uma Canaã celestial. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, nos mostrando que Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele é o nosso Moisés, é aquele que nos tirou do Egito moderno, dos pecados, e nos dá libertação com promessa de uma herança no céu com vida eterna. Obrigado por essa grande promessa. Anima a nossa fé, Senhor. Nos dê compreensão e perseverança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que haja uma bênção no seu coração. Tenha um domingo feliz e uma semana abençoada pela graça de Deus. Um beijo no seu coração. Obrigado.